Sacanagem, você acredita? Saúde auditiva e perda auditiva. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. Esse programa é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Para participar, basta ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Participam do programa de hoje os otorrinolaringologistas doutora Márcia Helena Miranda de Freitas Oliveira, o doutor Tiago Felipe Vasconcelos Gonçalves e a doutora Mariana Denaro. E hoje também temos uma participação especial que esse programa está sendo interpretado ao vivo pelo voluntário Marcos Túlio Parreiras Prado, aluno do curso de Libras da FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. E no bloco anterior a gente falou então sobre a perda auditiva, alguns casos. Só para a gente finalizar, eu fiquei muito curiosa, porque eu deixei no ar a seguinte pergunta: alimentos ou tipo de alimentação podem interferir na saúde auditiva, doutor Tiago? Podem sim. Alguns alimentos podem inclusive piorar zumbido, chocolate, cafeína, açúcares. Muitos trabalhos têm relacionado radicais livres à perda auditiva. Nossa, a gente produz radical livre o tempo todo, ou seja, a partir do momento que a gente respira o oxigênio, que é a nossa base de vida, a gente está produzindo radical livre. Exatamente. Então, infelizmente, o nosso ouvido ele tem um prazo de validade e a gente não pode abusar e antecipar esse prazo com o nosso comportamento. Então, já tem trabalhos demonstrando radicais livres, obesidade, distúrbios metabólicos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Triglicérides alto, colesterol alto. Tireoide também tem alguma relação? Sem dúvida, sim. Ou seja, tudo que está relacionado ao nosso metabolismo, de alguma forma, interfere na saúde auditiva. Sim. Então, o que você estava falando, cafeína, chocolate, álcool... Álcool, amendoim, tabaco. E estresse. E estresse? Ninguém tem isso. Ninguém come isso e ninguém tem estresse. Ele falou alguma coisa sobre vida útil, vamos dizer assim, porque radical livre estamos sendo submetidos o tempo todo. A perda auditiva, então, é uma coisa natural, faz parte da vida do envelhecimento, doutora Mariana? A perda auditiva progressiva mais comum é o que a gente chama de presbiacusia, que é a perda auditiva pela idade. As células do ouvido interno, da cóclea, desse caracol, são como células, mais ou menos como as células neuronais. Uma vez que elas morrem, que elas deixam de funcionar, não tem uma reparação. Então, à medida que elas vão envelhecendo, seu funcionamento vai diminuindo, essas células morrem, não tem Elas não se regeneram. Elas não se regeneram. Entendo. Entendeu? Então faz parte realmente, é natural, uma perda com a idade, porque a gente não pode antecipar. Exatamente. Nós vamos continuar o debate, mas nós vamos agora conhecer a história da professora Vilmara Marlieri. Apesar da perda auditiva, ela dá aulas de balé para crianças surdas e fala sobre a importância da inclusão. E ela fala também sobre um tema polêmico, o implante coclear, que é um aparelho implantado no ouvido, através de cirurgia, para estimular o nervo auditivo. Vamos conferir na reportagem de Ágata Almeida. A professora de balé Vilmara Marlieri conta como começou o projeto de dar aulas para crianças que tiveram ou nasceram com algum tipo de perda auditiva. Olha, o projeto, na verdade, o porquê da existência dele é porque eu tenho uma doença rara, chama síndrome de Arnold-Chiari, que comprime o tronco cerebral e com isso vem, por ser uma síndrome, vem vários sintomas. E durante uma época da minha vida, da pré-adolescência até adulto, eu tive uma perda de até 50 decibéis na época, porque eu estava tendo infecções auditivas intermitentes. Mesmo com as dificuldades impostas pela perda da audição, Vilmara decidiu seguir o sonho de ser bailarina e de desenvolver um método de dar aula para crianças surdas. Eu tive crianças aqui que ganharam 25 decibéis, 20 decibéis de melhora auditiva. Quando as crianças sobem no palco, elas não dançam junto com a pessoa que ouve. Elas dançam sozinhas, elas são surdas, todas com 85 decibéis de perda para cima, a altura da voz humana. Na nossa voz, geralmente de 45 por aí, o normal.
Então, a criança que tem uma perda de 85 não entende, né? Então, é importante isso. Eu tenho crianças aqui hoje também, umas 2 crianças, né, que eu acho, se não me engano, são 2 novatas que fizeram o implante coclear, que eu encaminho mesmo, eu acho muito importante isso, sabe? Eu acho que o surdo hoje, ele deve buscar tudo, não só o surdo, mas toda pessoa que tem alguma necessidade especial, tudo o que ele é oferecido para poder melhorar. Então, geralmente, a minha forma de pensar é essa, eu não sou contra a maneira de ninguém. A professora acredita no implante coclear, dispositivo auditivo complexo que supostamente melhora a capacidade de ouvir. Mas esta é uma questão delicada que gera divergência de opiniões. O professor da Escola Estadual Francisco Salles nos conta por quê. Eu respeito a questão do implante coclear. A sociedade, ela pensa que o implante coclear é um milagre que vai fazer a pessoa voltar a ouvir. Mas, na verdade, existem várias questões a ser levadas em conta. Uma porcentagem de pessoas colocam o implante coclear, mas não voltam a ouvir. Alguns acham que não, é só o implante já se resolve tudo. Não, vai ser necessário um treinamento, também usar um aparelho e treinar o uso desse aparelho. Então, a sociedade tem a forma normalmente de encarar esse implante como milagre. A gente tem que ter cuidado com isso, porque o surdo, há uma imensa diversidade entre eles e a gente tem que respeitar essa diversidade. Eu prefiro a questão da identidade surda, a escolha dessa identidade. Às vezes, se é uma pessoa que tem apenas deficiência auditiva, uma perda auditiva, ok. Mas se eu nasci surda, eu não preciso de um implante. Eu posso ter minha língua, aprender a escrever, a me comunicar. Então, é importante as pessoas terem liberdade de escolha. Não existir essa imposição. Deixar que aquela criança, o próprio surdo, faça essa escolha. Escolha o tipo de comunicação dele, porque a Libras é muito importante para a comunicação. Meu sonho é que um dia todas as instituições, todas as padarias, lojas, hospitais, todo local, eu acho que obrigatoriamente deveria ter uma pessoa que faz a interpretação de Libras para poder o surdo entender o que está se falando ali. Porque eu acho absurdo essa falta de acesso. Aqui as aulas são gratuitas, né? Tem aula de balé para surdo, para crianças ouvintes também. E tem aula de violão também para pessoas que são cegos e pessoas que não têm deficiência também, né? Não tem necessidade especial. Muito bacana, né, o trabalho. A gente viu aí o Instagram dela, @VilmaraMarliere. E depois, para quem quiser ter mais informações, né? Algum comentário? São vários, eu tenho várias perguntas, mas rapidamente, doutora Márcia. É uma divergência mesmo. O implante coclear é um trabalho. Não é uma única cirurgia, é um trabalho que se faz com o paciente. E a família tem que ter condições, tanto tem que ter um nível social bom, não é questão de ganho financeiro, não. De jeito nenhum, não é isso. É porque a pessoa tem que realmente, ela tem que investir, ela tem que ter o acompanhamento da fonoaudióloga, ela não pode simplesmente fazer a cirurgia e desistir. E achar que resolveu. De jeito nenhum. Mas é um trabalho maravilhoso, viu? Né? Eu queria colocar uma coisa, que muita dessa resistência ao implante coclear, que a gente observou no comentário, né, é porque é muito diferente a gente fazer uma cirurgia de implante coclear numa criança de até 1 ano de idade, de um paciente que vai ter uma resposta, e um outro paciente, como esse que deu entrevista, que passou a vida inteira sem receber estímulo auditivo, o cérebro dele passou uma vida sem receber estímulo auditivo. Então, o córtex cerebral, o cérebro dele não está preparado, depois de tantos anos, para receber estímulo auditivo. Então, não adianta aí a gente fazer cirurgia de implante, que vai estimular, o eletrodo ali vai estimular o nervo, mas quando chegar no cérebro, o cérebro dele já não tem mais a capacidade de entender o que é som. Então, esse paciente, nessa idade, não é um paciente que vai ter um resultado bom. Entendo. Agora, a criança que você implanta até 1 ano, 1 ano e meio, o cérebro dela está preparado para receber
o estímulo auditivo. Tá. Então, o resultado é outro. Certo. Me parece também que eles, é muito da cultura. Eu acho que o medo deles também é muito de perder essa cultura de saber falar, como a gente está vendo o Marcos ali, saber falar com a língua de sinais, saber utilizar o braille, de se perder essa respeitar cultura. a diversidade. Agora, o complicado hoje, quando a gente lidar com isso, é como que o ideal, a criança que nasce surda, é que ela seja implantada até 1 ano de idade. Até 1 ano, entendo. 1 ano, 1 ano e meio. E ela não tem como escolher. Entendo. Eu acho que uma cultura não pode ser imposta sobre a pessoa dessa maneira, até porque ela não está escolhendo nada, está sendo imposto, um adulto impondo uma cultura. Nada impede uma criança ser implantada e aprender Libras, ela falar tanto através da linguagem de Libras quanto a linguagem verbal. É um déficit muito grande para essas crianças. Mesmo o Estado brasileiro, o Código do Processo Penal, ele considera as pessoas surdo-mudas inimputáveis ou semi-inimputáveis, ou seja, ele considera que eles não são responsáveis pelo próprio ato, dependendo do grau de deficiência que eles apresentam. Entendo. Ou seja, é falso a gente achar que eles têm uma cultura e essa cultura substitui a voz, a conversa das pessoas. A professora de balé está de parabéns, mas ela tem a síndrome de Arnold-Chiari. 1 em cada 1.000 crianças nascem com problema auditivo, é um número muito alto. E desses, 50% são distúrbios genéticos não sindrômicos, ou seja, tem apenas a perda auditiva sem outros colaborativos sindrômicos. São pessoas que estão aptas para receber o aparelho auditivo, o implante coclear, e têm grande potencial de audição. Depois a gente tem até uma imagem desse implante de cóclea que eu gostaria que colocar. Externa dele aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é a parte. O implante tem 2 componentes. Um componente interno, que é colocado na cirurgia. Então, é um eletrodo que a gente coloca no ouvido interno, na cóclea. E uma aqui. Dentro da caracol. Então, um é dentro desse caramujinho aqui, é colocado aqui dentro, um feixe de eletrodo. E isso e aí, cirurgicamente. Imã, isso é ligado aí tem externamente. Imã que fica aqui sob a pele. Ah, tá. Embaixo da pele. E aí vem um componente externo. Mostra aqui, impressa a câmera então, para o pessoal de casa ver. Então, esse é o componente externo. Isso aqui fica colocado preso no na imã, cabeça, que tá do lado de da fora. Pele, E esse daqui, então, tem um receptor, né? Que vai receber o som, vai transformar o estímulo sonoro em estímulo elétrico e vai transmitir esse estímulo elétrico para o eletrodo que está dentro da cóclea, que é o ouvido interno, o caracol, que vai estimular o nervo. Eu acho que a gente tem uma imagem aqui de uma pessoa com esse implante. Assim que for possível, eu gostaria de colocar essa imagem no ar para as pessoas entenderem. Tá. No próximo bloco, então, a gente vê essa imagem, porque esse bloco, o tempo acabou, esgotou. Gostaríamos de agradecer a presença e ficou uma dúvida com relação à reportagem que eu vou querer esclarecer no próximo bloco, que é pessoas que têm infecções no ouvido, na orelha, com frequência. Isso é muito comum em criança. Isso gera algum risco? Isso foi falado no próximo bloco. Hoje estamos falando sobre saúde auditiva, perda auditiva. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar por telefone 3209-0119 ou por e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Intervalo é rápido, fique por aí.